para esse episódio especial de Dia das Mulheres, nós temos uma promoção exclusiva neste vídeo. E para quem está assistindo isso aqui agora e clicar nesse link, você vai conseguir garantir esse desconto exclusivo do Dia das Mulheres que a gente preparou para vocês. Então clica no link, faça a sua assinatura e eu te vejo lá do outro lado. É muito fácil cair na caricatura que a gente estava falando. Então, aquela caricatura, moça bela, conservadora, do lar, de direita, submissa ao marido, e às vezes, tipo, velho... né? Bela, recatada e do lar. Às vezes, tipo, seu marido é protestante, você é espírita, ou ainda seu marido é ateu, você não é. Às vezes, não bate a religião ali. E, assim, não é um problema, né? Partindo do pressuposto de que está ali bem organizado, senão isso é um problema por si. Mas muitas vezes não é, assim. Às vezes a coisa tá bem gerida. Mas, então, assim, outras realidades. Tentando olhar agora para outras realidades. De uma mãe, por exemplo, que precisa trabalhar. Ela quer ficar aqui, mas ela precisa. Então, ela precisa trabalhar, ela tem 2 filhos, por exemplo, o marido está trabalhando. Estou partindo do pressuposto que todo mundo é do bem aqui, o marido não é um folgado, nem nada. Está todo mundo tentando organizar as coisas. Então, o marido está trabalhando, ela precisa trabalhar porque ela precisa complementar a renda. Aí, aquele negócio, cuida do filho só do tanto que dá, deixa um pouco com a avó, um pouco com a vizinha, às vezes aquela prima mais menor de idade, mas para quem ela dá um dinheirinho ali no final. Vai equilibrando os pratos do jeito que dá. Como fazer para... E aqui a gente pode desdobrar essa realidade em 1000, tô pegando uma só, né? Para que essa mulher não sinta culpa, sabe? Culpa de estar sendo mãe pela metade, teoricamente, né? Ela tá fazendo do jeito que dá. Sim. Ou de ser uma dona de casa pela metade, ou de uma esposa pela metade. Essa mulher que precisa se desdobrar com um equilíbrio de pratos enorme, acha que tá fazendo tudo mais ou menos, talvez até esteja, né? Por falta de opção. Como lidar com esse sentimento de eu quero ser melhor que eu não como? Inclusive, é a própria realidade da minha família, assim, porque a Alana precisa trabalhar, né? E a gente acaba deixando a Joaninha também numa creche. Então, no início, eu lembro que quando a gente chegou, assim, a Joaninha foi a caçula da creche, né? Ela foi pra creche, acho que com 5, 6 meses, assim. Então, tipo, era uma coisa que... Na nossa cabeça antes era impensável, porque a gente estava sempre com ela ali, aquela coisa. Só que a gente veio para São Paulo, essa mudança, né? Vem pra cá, pra BP e tal. E eu lembro que foi muito engraçado, porque a Joaninha, ela é muito dada, assim, tipo, ela sai rindo pra todo mundo, assim. E aí ela foi, viu a tia lá da... Ela viu a tia da creche e já saiu rindo. E ela felizona. É meio que o oposto do que tipo, aquela criança que tá entrando na escola, fica chorando que não quer entrar, entendeu? Mas, tipo, ela já foi... nem olhou pra trás, assim. E ela fica umas horas lá na creche, né? Então, assim, eu sinto que a Lana também sente um pouco essa falta de ver, pô, eu podia estar, sei lá, mais perto, podia estar dando mais ali, podia estar, sabe, contribuindo mais, mas, pô, preciso também complementar, eu preciso estar aqui porque, enfim, a vida é corrida, né? Tipo, é caro, as coisas, então... Queria que vocês também comentassem a respeito disso, só para complementar. E isso é um problema moderno, Sim. Porque a mulher saiu para o mercado de trabalho... Queimaram-se os sutiãs, né? A mulher saiu para o mercado de trabalho há pouco tempo. Então, assim, não dá pra gente ir lá no século XII e olhar como as mulheres agiam nesse ponto. Porque havia outros dramas, mas este não havia. O que você diria para essa referências, mulher? Né? Exato. Eu queria começar pelo que você falou, Larinha, da caricatura, né? Vou tentar formar uma imagem aqui. Eu sou muito visual. Então, você imagina, por exemplo, uma massa de um bolo e uma forma. Né, em que aquela massa vai caber perfeitamente naquela forma. E você imagina as pessoas vendendo aquela mesma forma para massas totalmente diferentes. Então, eu fiz uma forma para mim, como perfeitamente eu vou lá e dou essa forma para você. Se a sua massa ela tem um pouquinho menos ou um pouquinho mais, o que vai acontecer é que esse bolo ele vai sair deformado. Então, assim, ao invés de as pessoas pegarem esses exemplos e elas se moldarem por aquilo, né, elas acabam se deformando para entrar numa caricatura. Então, como você falou, eu não tenho como fazer a mesma coisa que uma mãe católica com um marido católico faz, se o meu marido é espírita, ou se ele é ateu, ou o que quer que seja. Então, assim... A realidade é o trono da verdade. A gente não tem como querer se encaixar nesse tipo de coisa achando que a gente está com um objetivo mais nobre, né, do que se encaixar naquela realidade. Então, você imagina, por exemplo, a esposa do Arthur falar, não, eu não vou trabalhar.
poxa, a família inteira vai ficar desordenada. Comecei a seguir a Vitória ali no Instagram, vou fazer igualzinha a Fernanda Me deixa dela. fora. Me deixa fora disso. Então, assim, você tem que, como a Thaís falou, você tem que elencar suas prioridades. Se a sua prioridade é sua família, o bom funcionamento da sua família vai além dos seus caprichos pessoais. Então, assim, não tem como a gente dizer se está certo ou está errado, né? Como... Por exemplo, a Thaís falou, as pessoas não conversam isso no namoro, não conversam no noivado, e aí elas começam a seguir uma de nós e falam, meu marido não aceita que eu cuide só da casa. Termino? É tipo assim, você nem conhece a pessoa e você quer, em uma resposta, dar uma solução para a vida dela. Você nem sabe quem é a pessoa. E é uma Termino logo. O que você diz pra pessoa? Termino meu casamento? É uma coisa tão íntima, assim, porque você imagina o estado que tá esse casamento pra pessoa chegar em mim e perguntar isso numa caixa de perguntas do Instagram, né? Sim. Ela não conversou nada disso com o marido dela e ela ainda quer colocar a culpa no coitado, que talvez nunca ouviu falar daquilo. Né? Então, assim, precisa trabalhar fora? Não precisa trabalhar fora? Rapidão, só um parênteses. E vice-versa, às vezes. Às vezes o cara se encanta com essa realidade, porque vê, por exemplo, o Jorge falando do homem que cuida, provedor, e ele quer que a mulher, do mais aleatório nada, seja dona de casa, linda caricatura bela, recatada e do lar. Bela, recatada e dólar. Brincadeira. Dólar também, é bom. A gente gosta. E aí, desculpa, era só pra fazer um adendo, que às vezes essa cobrança do homem também. Então, né? bem, não tem um certo e errado, né? Tem o que funciona melhor pra sua família. Igual eu falei, eu tinha uma grande resistência em ter ajuda em casa. E depois que a moça foi, eu falei, poxa, preciso dela que agora não consigo, né? Se você sair, o que eu faço? E a gente precisa estar sempre... Porque, assim, o cuidado da casa, né? O cuidado do lar... Claro que todos os trabalhos têm suas... vicissitudes, né? Separei essa palavra só pra usar com a Lara. Nossa, mas arrasou demais! Arrasou muito! Tem uma... Fala de novo aí que eu vou anotar. E digo mais, tem uma cornucópia de vicissitudes. No dicionário.com.br. Aurélio Azul, 5 Não me pergunte o que significa, mas estou usando. Assim, todo trabalho a gente tem que se adaptar. Certo? Então, assim, às vezes vocês pegam uma pauta que não pegou antes e tudo, todo trabalho é assim. Mas o trabalho da casa é vivo, entendeu? Tá sempre acontecendo e você tá lidando com as pessoas que você mais ama na sua vida, sua família tá ali. Então, não tem como você dizer assim, olha, faça isso aqui, siga essa planilha, faça desse modo que você, né, marca o Pomodoro, faz tal coisa que talvez funcione para trabalhos que sejam fora da casa. Mas não tem como a gente chegar e dizer assim, poxa, você trabalha ainda? Você trabalha fora de casa? Ou então, nossa, você não trabalha com a internet e tudo? Você não faz nada na internet? Não tem como a gente fazer isso, né? Então, bem, não existe isso de certo e errado. Como você vê isso, Renatinha? Essa mulher que tenta equilibrar os pratos ali, tá ouvindo a gente agora, mas a realidade dela é completamente distinta. Essa mulher que tá ali, tipo, precisa trabalhar, mas quer cuidar da casa. Como que ela adapta isso que a gente tá falando para a realidade dela? Nossa, sabe que isso é um relato que eu recebo bastante, né? Das meninas veem a minha vida e que eu sempre tento, assim, lembrar a Renata... porque eu cuido das coisas bonitas e eu penso, não, mas espera aí, não é assim também. Vamos falar da realidade. É porque mostra quando tá pronto, né? Gente, mas isso é uma coisa que é um recorte. É um recorte. Na internet, você não vai falar assim, gente, tô com uma dívida horrorosa aqui, briguei com meu marido, a nossa vida sexual tá uma bosta. Ninguém fala isso na internet. Você vai vender o que é bom, mas você que tá aí ouvindo também é assim. Se você não tá errado. A vida das pessoas não é perfeita. A vida não é perfeita, mas você não precisa contar isso pra todo mundo também, né? Minha vida tá uma bosta aqui. Isso. Talvez depois que você já tenha resolvido o problema, você aparece lá falando, olha, há 3 meses aconteceu isso. Resolvi assim, tá resolvido já, porque aí pode ser pedagógico, mas também é o que a Lara sempre fala, né? Minha xará, Nesteruk, não se sangra em tanque de tubarões. Exato. Então imagina, você vai sangrar em tanque de tubarão? Os meninos começou a chorar, brigar da birra. Gente, olha aqui como é uma birra na vida real. A birra da vida real. Exatamente. Lá e eu fazendo stories. Ou então outras coisas, tipo assim, esse menino tá muito mais burro que o que veio antes, ele tá demorando a aprender. Você não vai expor seus filhos, sabe? Eu fico imaginando a mãe expondo os filhos, não vai fazer isso. Então, por quê? Mas não é porque ela quer vender a vida perfeita, é porque ela está protegendo a família. Sim, exatamente. Né? Mas diga. Não, isso, hoje eu escrevi sobre isso também, né? A gente não tem que ficar procurando perfeição nas coisas, tem que buscar excelência, né? Eu não quero
ser perfeita, né? nem vou usar sempre, porque eu não vou conseguir. E essas bagunças vão acontecer no dia a dia. Mas isso que tu comentou, né? As pessoas mandam mensagem, ai, nossa, eu vi teu perfil, tô encantada, não tô com vontade de... Sou médica, sei lá, a pessoa tem uma super carreira incrível, que tu vê que aquela pessoa gosta, mas queria muito cuidar só do lar. E às vezes eu fico... Isso chega muito pra você? Nossa, muita gente, muita gente. Porque eu, querendo ou não, eu vou cuidar de postar as coisas bonitas, porque Sim. eu gosto disso, eu valorizo isso. Mas também existe uma ilusão que as pessoas criam em torno disso. Sim. Tipo, poxa, eu usei o mesmo vestido pra ser madrinha de 2 casamentos. Ai, você repetiu o vestido. Ai, como se fosse, tipo, nossa, que incrível. Não, tipo, isso é normal, sabe? Tipo, nossa, a louça tá não sei o quê, tem um cabo lá aparecendo. Então, a gente esquece muito facilmente com a internet dessa coisa da realidade. Então, poxa, a minha vida, eu preciso ser médica, eu preciso trabalhar. Poxa, te divide, eu volto àquela história. Todo mundo cuida um pouquinho de casa sendo mulher, porque é a nossa natureza. Então, cuidado com isso, de verdade, cuidado, porque é muito arriscado tu mergulhar nisso. É aquela coisa, assim, eu acho que a pessoa precisa buscar fazer da melhor maneira possível cada coisa que ela precisa fazer naquele momento. Então, assim, se a mulher precisa trabalhar fora de casa, cuidar da casa, né, e cuidar do marido, ok, tá tudo bem, sabe? É uma circunstância que ela tá vivendo ali e ok. Então, assim, tentar analisar as coisas, assim, com o pé instalado na realidade, sabe? Muitas vezes, eu vou falar, assim, uma coisa que uma amiga minha fez numa época. Ela apagou o Instagram do celular dela. Apagou, porque era uma fase que ela estava vivendo muito conturbada no casamento, ela estava trabalhando fora, ela tinha os filhos para cuidar e ficava vendo a vida perfeita de um monte de gente no Instagram. Eu falei, por que você não apaga o Instagram? Poxa, não tinha pensado nisso, ela apagou o Instagram. E foi feliz. Feliz, sabe? Ela conseguiu a vida, contornar... além do Instagram, né? Sim, ela conseguia contornar aquela circunstância dela ali de uma maneira muito mais tranquila, porque ela não ficava vislumbrando ali, sabe? Uma coisa que estava muito distante, de fato, da realidade dela. Ela não tinha o marido desempregado, ela não tinha como... não trabalhar, porque senão ia faltar comida dentro da casa dela. Então, assim, era a circunstância dela. E quando ela parou de olhar para a grama do vizinho, ela conseguiu desempenhar com muita tranquilidade aquilo ali e fazer enquanto precisasse, sabe? E eu acho que muitas vezes o que falta é isso, a gente parar de olhar para a vida do outro e se concentrar ali, poxa, não é isso aqui que eu tenho que fazer, então, nossa, eu tô com o coração doendo aqui porque eu tenho que deixar meu filho na creche, mas eu vou fazer o meu trabalho aqui da melhor maneira possível e quando eu voltar para casa, eu não vou ficar mexendo no celular, vendo a vida perfeita do outro, eu vou olhar no olho do meu filho e vou falar o quanto eu amo, assim, sabe? Eu vou olhar eu fico até arrepiada de falar isso, porque, assim, é uma coisa, assim, que a gente perde muito, sabe? A gente perde tempo com coisas muito pequenas e se esquece do que vale verdadeiramente. Então, assim, chega em casa, essa mulher que tem, sei lá, 2 horas até a hora que o filho dela vai dormir, olha no olho, sabe? Conversa, senta, abraça, escuta. Arruma a mochilinha dele para ir para a escola no outro dia, sabe? Muitas vezes nem vai ela demorar que arruma. 5 minutos. Muitas vezes ela nem sabe, ela nem vê a agenda, quem vê é, sei lá, babá. E assim, é um cuidado, é uma coisa que vai te fazer se sentir presente na vida do seu filho, sabe? É uma coisa que vai te fazer se sentir, acho que melhor mesmo, sabe? Pensar assim, não, eu tô dando meu 100% aqui nesse pouco tempo que eu tenho.